Tirando a máscara, como sempre, e dando uma boa noite especial a todos vocês. Muito obrigado desde já pelo carinho da audiência. Estamos aqui diretamente dos estúdios em Nova Iguaçu, da Hora H TV. Sejam bem-vindos. Obrigado, como sempre, me acompanhando desde o dia 9 de junho, quando fiz o meu primeiro programa Acontece com Cláudio Moura. Lembrando sempre, como eu faço no começo e no final do programa, todas as quartas-feiras, ao vivo e a cores, das 20 às 21 horas, aqui na Hora H TV. Lembrando que para acompanhar o programa é fácil demais. É só ir lá no site www.jornalhh.com.br ou então na página do Facebook do Jornal Hora H. 2 dias depois, na próxima sexta-feira, já o programa inteiro, na íntegra, hospedado no meu canal do YouTube, Acontece com Cláudio Moura. Muito obrigado, Gabriel Estebanejo, nosso Biel, bom trabalho para você, mais uma vez estamos juntos, aqui me assessorando, Fernando Stogmiller, e sentando aqui no sofá, mais convidados de luxo de pessoas que acontecem em Nova Iguaçu e em toda a Baixada Fluminense. Quero apresentar e agradecer, logicamente, depois, Gabriel, nós vamos divulgar aqui os outros programas da Hora H TV, do Altair, às terças-feiras, que tem um forró, não é isso? Segunda-feira, do André Luiz, nosso querido amigo André Luiz, também segunda-feira, André Luiz Show, show do André Luiz. Então, e mais acontece com Cláudio Moura. Muito obrigado e vamos começar o tema, como eu anunciei no programa passado, né? Que eu recebi aqui em nossos estúdios o ator, ele é de Nova Iguaçu, mas ele é ator e digital influencer com milhares de seguidores e já é advogado. Naquele dia ele era futuro, ele se formou essa semana, nosso querido Taylor Ramos, que está nos acompanhando, obrigado, e a Charlene Rosa, de Duque de Caxias, esteve aqui conosco. E no final do programa eu anunciei os convidados de hoje, e eles estão aqui. Eu vou apresentar, é o Dr. Disseu Crispi, é de Nova Iguaçu, médico ginecologista, especializado em cirurgias minimamente invasivas. Ele é proprietário do CEVESP, Centro de Cirurgia Minimamente Invasiva, localizada na Rua Barão de Tinguá, 439, salas 101 e 102, no centro de Nova Iguaçu, bem atrás, ali atrás mesmo, na rua de trás, do Hospital Nossa Senhora de Fátima, Hospital Fátima, tradicional hospital em Nova Iguaçu. E no bloco 2, doutor Disseu continua com a gente, e eu vou ter aqui a nutricionista do CEVESP, a doutora Gabriela Gonçalves. Muito obrigado desde já pela presença, Disseu. Eu já falo, eu não posso deixar de ressaltar a presença da sua digníssima esposa. Obrigado. Miriam Crispi, empresária, grande empresária, minha amiga, e ela é a responsável pela área administrativa do CEVESP, que eu sei que não é fácil. Não é fácil não, né? Mas graças a Deus está indo muito bem. E quero registrar também, Odisseu, e agradecer, pena que ele não pôde comparecer, né, Gabriela? Que é o João Vitor Cordeiro. Ele é o gerente de marketing do CEVESP, que nos auxiliou aqui com todas as imagens que vocês irão conferir, que serão exibidas no primeiro e no segundo bloco do nosso programa. E como eu anunciei também, doutor Disseu, o tema é extremamente importante, direcionado a todas as mulheres. Chama-se endometriose. Então, Disseu, antes de mais nada, doutor Disseu, muito obrigado, nós estávamos de máscara, sempre respeitando os protocolos de segurança, a pandemia está diminuindo, graças a Deus, mas nós vamos conviver com isso por um bom tempo, então nós vamos manter isso aqui, esses cuidados. Doutor Disseu, o tema endometriose. Antes disso, eu vou fazer um convite ao telespectador, se o senhor permite, eu quero conhecer, e também convido o telespectador para conhecer, as dependências da clínica do CEVESP. E depois contar um pouquinho da história dessa clínica, e nós vamos entrar nesse tema muito importante e que atinge a maioria das mulheres. O Disseu disse aqui um número de mulheres que estão com essa doença que não sabem, e vocês vão ter todas as informações profissionais do doutor Disseu Crispi, ginecologista. Então, convido o Gabriel, por favor, vamos conhecer as instalações do CEVESP em Nova Iguaçu. CEVESP, Centro de Cirurgia Minimamente Invasiva e Day Clinic.
fundado há mais de 20 anos, inovando no que há de mais moderno em videoesteroscopia e videolaparoscopia, localizado no centro de Nova Iguaçu, no edifício Medical Prime, apresenta-se um novo espaço. Nesses 22 anos, o CEVESP chegou à marca de mais de 30 mil exames de videoesteroscopia, realizados em regime ambulatorial. O CEVESP conta hoje com ampla recepção climatizada, oferecendo total conforto e segurança aos seus pacientes e seus acompanhantes. Além da ampla recepção, o CEVESP possui uma sala de espera para pré e pós-exames. Área de repouso com cabines individuais. Duas salas com total infraestrutura para a realização de procedimentos ambulatoriais. Dois amplos consultórios interligados a toda a clínica, com acesso à internet e todo o conforto para o atendimento médico. Possuímos central de esterilização ampla, com todo o equipamento e pessoal necessários para o preparo de material. Centro de laudos e captura de imagens de alta definição. O CEVESP oferece o serviço de Day Clinic, onde médicos de diversas áreas podem utilizar este espaço para seus procedimentos ambulatoriais. CEVESP, Centro de Cirurgia Minimamente Invasiva e Day Clinic. Bom, vocês acompanharam aí, foram lá dentro, né? Muito legal esse institucional. Bom, agora sim, doutor Dirceu Crispi, muito obrigado por sua presença. É um prazer recebê-lo aqui, como eu digo sempre, no sofá vermelho, que aqui as pessoas vêm, ficam à vontade, nós passamos aqui informações de uma forma em geral, utilidades públicas, que não deixa de ser uma utilidade pública, essa informação na questão da saúde. Campanhas, enfim, cultura, artistas, tudo isso de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense. Muito obrigado pela sua presença, é muito bom ter o doutor aqui, somos amigos há muitos anos e, lógico, é um ginecologista altamente conceituado, querido, família tradicional de Nova Iguaçu e não só. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui depois de tantos anos de amizade. Realmente, são quantos anos? Não, olha... Não vou nem falar, né? Deixa eu falar. Para não atrapalhar, não contar nossas idades, né? Mas é um prazer e realmente falar sobre endometriose para o público em geral, principalmente para a mulher, é importante porque serve de alerta, né? Serve de alerta. É uma doença que tem números alarmantes, de saúde pública, né? E que a gente tem que informar. A verdade é essa, o mais importante na questão da endometriose é informação, tanto para o paciente quanto alguns colegas também que participam. É uma horda do bem em relação à endometriose. Nós temos congressos que acontecem no Brasil e no mundo afora, só discutindo sobre como tratar, como conduzir, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com você, tá bom? Que é muito importante. Antes de passar até a primeira pergunta, no slide que eu recebi em ordem do João Vitor, é uma pergunta que não quer calar.
Existem dados, obviamente, vocês acompanham isso, do número, estou falando em termos de Brasil, de mulheres acometidas com a endometriose. Mas uma pergunta que eu faço, tem idade para ter essa doença? Isso só acontece com a senhora, com a jovem senhora, com uma adolescente? Essa é a pergunta primordial antes de eu perguntar o que é endometriose. O que acontece é que a endometriose ela começa a aparecer no momento em que a menina começa a menstruar, que é uma doença que ela é hormônio dependente. Então, ela, na verdade, ela se comporta no período de reprodutivo da mulher, que vai até os 50 anos, mais ou menos, onde a mulher começa a entrar no climatério, menopausa e por diante. Ok, tá vendo? É uma questão importante, esclarecedora, que muita gente não sabe, muitas mulheres não sabem, não é, doutor? Com certeza não. Pronto, essa é a importância da nossa entrevista, do nosso programa. Agora sim, vamos acompanhar os slides. Por favor, o primeiro slide, Gabriel, para o telespectador acompanhar. Em off aqui, o doutor Dirceu irá explicando. Na verdade, o que é endometriose? Bem, então, a endometriose, a definição literária dela é o tecido que reveste a parte interna do útero e ele está do lado externo, quer dizer, na cavidade abdominal. Então, ele pode acometer toda a parede, a cavidade abdominal, a pelve abdominal, tipo intestino, ovário, trompa, bexiga e também outras regiões onde pode correr o sangue, vamos dizer assim. Então, você tem hoje, a gente já encontra endometriose no diafragma, na parte do pulmão e tudo mais. Então, é uma doença que acomete onde a circulação sanguínea pode ter. Então, gera dor, gera processo inflamatório e, com isso tudo, é uma doença crônica que pode levar também à infertilidade. Agora, doutor Dirceu, hoje a tecnologia ajuda muito em todos os setores e em todas as valências. Como é que era isso antes? Há muitos anos, doutor Dirceu, enfronhado nessa área, na endometriose, aliás, como ginecologista. Existe agora, logicamente, meios de chegar até a doença, detectar, diagnosticar a doença. Mas momentos difíceis, acredito que tenha passado, como todos, na época que não havia globalização em que a internet tomou conta do mundo. Isso é verdade. O que acontece? O ginecologista, de uma forma geral, existe o ginecologista generalista e hoje, a cada tempo que vai se passando, mais o ginecologista se torna especializado na doença, entendeu? Então, há 20 anos atrás, nós não tínhamos ainda a tecnologia que nós temos hoje. Então, por exemplo, a própria videolaparoscopia, que nós vamos conversar, a ressonância, a ultrassonografia, que não é o melhor método, mas existem pessoas, colegas que fazem muito bem a ultrassom, que nós vamos conversar também sobre isso. Então, hoje, com a tecnologia e com a informação, como você falou, com a internet, facilitou tanto para o médico adquirir essas informações, quanto também até para o próprio paciente, né, de ouve a palavra endometriose, vai no Google e tudo mais, e conseguem se informar sobre isso. Muito interessante. Bom, vamos então, já tem, parece uma pergunta, o telespectador. Esse programa é ao vivo, é assim mesmo? Fernanda, por favor, qual é a pergunta? Algo que pode ser feito para evitar a endometriose? Bom, isso, algo que possa ser feito para evitar a endometriose. Mesmo que nós tenhamos o slide aqui sobre isso, vale a pergunta. Quem é que está perguntando, por favor? Tatiane Melo, então respondendo. Tatiane, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos participando e interagindo, isso é importante. Por favor, doutor Dirceu. Assim, na verdade, a gente precisa entender o motivo da doença, né, para a gente poder tentar descobrir o porquê, de que maneira a gente pode evitar. Na verdade, a doença, como eu falei, ela é hormônio dependente, então quanto mais você se expõe ao estrogênio, mais você tem chance de adquirir a doença, né? Só que existem fatores familiares, fatores ambientais que possam ajudar nisso tudo. Então, hoje em dia, como tem uma exposição estrogênica, a mulher, por questões da própria situação de profissional dela, a menstruação está vindo um pouco mais cedo, a mulher está deixando de ter filhos
mais para frente. Entendi. Então, quanto mais essa exposição estrogênica está predispondo a paciente, mais ela tem condição de ter endometriose. Agora, evitar, aí a gente não descobre, ainda não tem essa informação. Mas isso pode ser hereditário? Pode. O doutor falou questão família, isso pode ser hereditário? Em torno de 51%, mais ou menos, existe o fator hereditário, sim. Uma mãe com endometriose, você pode buscar, às vezes, na filha lá, que tenha as queixas, que a gente vai conversar, a gente pode pensar também na endometriose. Ok, doutor, muito obrigado. Vamos lá. O segundo slide, por favor, Gabriel. Falando agora há pouco, o doutor falou na questão da menstruação. O que é a menstruação retrógrada? É bom até para esclarecer ao telespectador, por favor. Bom, o que acontece? A gente está falando sobre a menstruação retrógrada, é como uma justificativa para ter a doença, tá? Mas existem algumas teorias que não cabe aqui no programa, que são teorias bem teóricas e que são muito complexas para a gente discutir aqui. Então, quando o ginecologista vai explicar para a paciente que ela tem aquela doença, ela pergunta para a gente, mas doutor, por que acontece isso comigo? Por que aconteceu? Então a gente já explica a questão da menstruação retrógrada. Toda a mulher, vamos dizer, ou 90 e tantos % das mulheres, tem essa menstruação, que nada mais é do que quando ela menstrua, né, um volume grande do sangramento sai do útero, vai pela vagina e vai embora. E uma outra parte, uma pequena parte, reflui pelas trompas e cai na cavidade abdominal, que é onde os implantes do tecido endometrial ficam fixados ali. E aí se torna a famigerada endometriose. Pronto, está vendo? Então, isso aqui é um processo desde o começo, né, que o doutor está tentando, está conseguindo passar num palavreado, numa conversa bem popular, né, Miriam? Porque, lógico, médicos, nós falamos isso agora há pouco, vocês, quando se reúnem, falam, obviamente, termos técnicos que nós não conhecemos. Então, a proposta é essa, levar as pessoas como eu, que sou leigo, não entendemos, não somos médicos, então isso é muito esclarecedor, a forma que está sendo passada a explicação, e eu agradeço o doutor. Gabriel, por favor, vamos usar o próximo slide. O doutor também falou agora há pouco sobre a epidemiologia. Sabe melhor o que é isso, por favor? Então, como você está vendo pelo slide, o número é assombroso, né? Nós temos aí 15% das mulheres no Brasil têm endometriose. 176 milhões de mulheres são acometidas pela doença. Então, 176 milhões é quase um Brasil, né? Isso em termos mundo, né? Está falando de mundo, né? Então, você coloca 20% da idade reprodutiva, né? Então, você tem uma menina que começa a ter uma vida reprodutiva a partir da primeira menstruação, ovulação, aquela coisa toda, e vai até a fase dos 35, 40 anos, né? Então, você tem 20% dessas mulheres podem estar... ter a doença, né? E você vê o número alarmante dessas mulheres que têm endometriose, 40% delas podem não ter condições de engravidar. E aí tem que passar por cirurgia, às vezes, e outras coisas, tratamentos que são caríssimos. Você vê ali ao lado que o custo de uma mulher com endometriose por ano é em torno de R$ 64.500. Isso quer dizer o quê? Eu custo 64 mil? Não. É o quanto ela deixa de produzir por conta de dor, ela deixa de trabalhar, ela acaba tendo que deixar o trabalho às vezes, porque a paciente vive com dor, essa coisa toda, e o custo às vezes para que ela seja operada, seja tratada, você vê que é um valor alto, né? Em torno, para uma mulher só, de 64 mil e poucos reais ao ano, né? Pronto, e eu aproveitando, Biel, pode voltar, por favor, e já nesse gancho dessa resposta, falando em termos de valores, tem a cirurgia da endometriose pelo SUS? Tem só convênio com o plano de saúde? Como é que é isso, por favor? Assim, existem alguns hospitais universitários que tentam fazer, mas a questão da endometriose, pelo fato de ser cirurgia minimamente invasiva, às vezes esses equipamentos, às vezes o custo desse equipamento, o SUS não comporta bem. Então, às vezes a paciente entra numa fila e fica aquelas filas intermináveis e é bem difícil mesmo. Existe, mas não é para todo mundo pelo número que a gente precisa de operar, entendeu? Agora, doutor, a endometriose não tratável leva a óbito? Não, é raro, eu nunca vi um caso desse. Então tudo é tratável? Tudo é tratável. Mesmo que fique nessa fila interminável, sem o tratamento, sem a cirurgia? O grande problema da endometriose, assim,
não é a questão de morrer, né? Porque a gente nunca discutiu sobre isso, porque não acontece, né? Certo. O que é ruim na endometriose é o sofrimento, né? Sim, o sofrimento da mulher, ele é um absurdo, porque tem pacientes que a família não compreende. Essa menina vive com dor. Ela é afastada marginalizada, ela fica à margem. A margem da questão familiar, da margem da questão profissional, porque ela sofre demais. Então, a questão da morte, eu particularmente nunca vi, mas existem as complicações, sim, que aí são outras histórias. Entendeu? Bom, antes de falarmos até na questão das complicações, que nós preferimos falar aqui das soluções, essa é a grande verdade. Quais são os sintomas reais? No próximo slide, por favor, Gabriel. Os sintomas da endometriose, por favor. Bom, aí no slide você tem os termos técnicos, né? Tirando a infertilidade, né? Então você tem a dismenorreia, que nada mais é do que a cólica menstrual. Algum tempo atrás, né, acreditava-se, as vós, as mães falavam, essa dor vai passar, essa cólica é normal. Então, quer dizer, a cólica menstrual ela é um sinal forte de endometriose. Então, hoje a gente não considera mais isso, é normal, que isso vai passar um dia, que você casa, vai ter filhos, isso vai passar. A dispareunia é a dor na relação sexual. Existem várias dores, tipos de dor na relação sexual. Então, isso tem que ser avaliado pelo ginecologista, conversado com o ginecologista, para que ele entenda que pode ser uma dor de endometriose. Tem a dor pélvica crônica, que é aquela mulher que sofre com dor no período menstrual, antes, durante, depois, o mês inteiro está com dor pélvica. Então, é aquela questão do que a gente falou, do trabalho, da diversão, da parte social dela, que acaba, né? Porque Sim, lógico. A disquesia é uma dor, como se a paciente sentisse uma dor no intestino, no ânus. Parece que ela está sentindo uma facada sendo penetrada no ânus. É uma dor que normalmente acomete sempre no período da menstruação. Uhum. Tem a infertilidade, que é o grande dilema, é o grande problema, né? Porque a mulher está chegando numa fase que ela casa, e daqui a pouco ela quer ter filhos e não consegue. E aí nós vamos falar que são pacientes que às vezes são assintomáticas, né? Sim. E aí vai ao consultório do ginecologista e eu não consigo engravidar. Tem 1, 2, 3, 5 anos que eu estou casada, não usamos nada e eu não consigo engravidar. O que é isso? Pode ser endometriose. Tem que se pensar na endometriose que 40%, lembra que está naquele outro slide, podem estar inférteis por conta da endometriose. Então tem que se pensar nisso. E o último slide é os sintomas urinários e intestinais. São pacientes, às vezes, que no período menstrual, ou um pouco antes, ou um pouco depois, sentem como se estivesse com infecção urinária. Tem pacientes que mudam o hábito intestinal, ficam constipadas ou têm diarreia. Então, isso são sinais e sintomas que também têm que ser investigados na endometriose. Então, é uma rede de... Exatamente, é o que nós estamos acompanhando. O próximo slide, já que o doutor falou em fertilidade, a paciente com endometriose pode ficar infértil? Vamos conferir. Está aí a pergunta também no slide, por favor. Sim. A paciente com endometriose ela pode ficar infértil. Por quê? A endometriose é uma doença inflamatória, imunológica e de uma doença crônica. Toda doença crônica e inflamatória ela pode mudar toda a anatomia da pelve da paciente. E isso traz um ambiente inóspito tanto para os óvulos quanto para o espermatozoide. Então, às vezes, a mulher tenta engravidar e aí ela engravida, às vezes, e pode perder uma gravidez. Ela pode ter obstrução tubária por questões do processo inflamatório, porque as aderências que vão acontecendo a cada mês que ela menstrua, cada momento que ela menstrua, ela causa pode causar uma aderência por inflamação, tá? Ela pode criar endometriomas, que são a endometriose no ovário, que esse ovário pode crescer, tomar volumes gigantescos e comprometer a formação dos óvulos, dos ócitos que vão ser fecundados pelo espermatozoide. Então tem várias formas dessa mulher ficar infértil por conta da endometriose. Bom, nós temos agora, estamos quase no final do primeiro bloco, são 3 slides na sequência, por favor, Gabriel. E falando já dos diagnósticos da endometriose, por favor, doutor. A primeira coisa que a gente sempre discute com o diagnóstico da endometriose é o tempo que se demora para se fazer o diagnóstico da endometriose. Isso é fundamental a gente entender.
O que acontece é que hoje tem um tempo de em torno de 5 a 10 anos, ou 7 anos mais ou menos, que o paciente demora para ter o diagnóstico disso. Por quê? Uma que a mulher é muito resistente à dor. Então ela chega, às vezes, no consultório, a gente pergunta, você tem cólica menstrual? Doutor, é uma bobagemzinha. E isso, quando a gente tem uma escala de dor nos consultórios, que a gente pergunta, qual é a sua a sua escala de dor? De 1 a 10. Doutor, eu tenho uma dor de 8. Então, assim, isso para a gente já chama muita atenção. Então, a anamnese que está escrito no slide, o que é? Aquela conversa que a gente tem no primeiro encontro com a paciente. Então, a gente tem que dissecar toda essa paciente, a gente tem que conversar, perguntar como é que é a cólica dela, perguntar se ela menstrua muito, ela não sabe, às vezes, descrever o volume da menstruação. Isso tudo na endometriose pode ser alterado. Então, ela tem que, o médico tem que ouvir o paciente. É uma consulta que demora, às vezes, 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas, tem que conversar, às vezes, com o marido tem que estar, às vezes, presente para ajudar nessas informações e também agregar esse marido dentro da doença, que é fundamental. Então, a primeiro contato com a paciente é fundamental. Fazer um exame físico completo, fazendo toque vaginal, às vezes precisa fazer toque retal porque tem doença no intestino. Então, tem que explorar toda essa paciente para tirar todas as informações, senão, para depois sim a gente pedir os exames complementares, que aí vão confirmar aquela hipótese diagnóstica que a gente tem, entendeu? Entendido. Bom, vamos ao slide 9. Falando agora na questão do tratamento clínico da endometriose, isso é importante também. Tá? O tratamento clínico. Assim, eu queria só falar um pouquinho do diagnóstico, que é importante, que a gente, para não pular para o tratamento clínico, que o diagnóstico hoje, o padrão, a gente sempre na medicina fala qual é o exame padrão ouro para determinada doença, né, para fazer o diagnóstico. O primeiro, a gente antigamente tinha a ultrassom. Tem muita paciente, que é a ultrassom transvaginal, tem muita paciente que fala assim, doutor, a minha vida inteira fiz ultrassom, fiz preventivo, fiz mais alguma outra coisa de exame e nunca viram endometriose em mim. E agora o senhor está vendo endometriose. O senhor é mágico? Não, porque existem exames padrões ouro para aquele tipo de exame. Então, durante o tempo, alguns colegas começaram a treinar a ultrassonografia transvaginal e transretal com preparo intestinal. Você faz um preparo intestinal que faz com que o intestino fique limpo para melhorar a visualização das lesões que possam estar ali naquela região. Mas são poucos ainda, isso em São Paulo é um pouco melhor do que aqui no Rio. E tem o padrão ouro, que é a ressonância nuclear magnética, que infelizmente ainda é um exame caro, a maioria da população não tem acesso. Sim. Essa ressonância, como tanto a ultrassom, são operadores dependentes, não são exames que falam por si só, tem que ter um médico por trás que entenda da doença e que faça o diagnóstico, não é todo lugar que consegue fazer. Então, cada dia que passa, a gente vai se especializando. Então, a ressonância e a ultrassom com preparo são hoje os exames para fazer o diagnóstico da endometriose. Entendi. Com relação, entrando agora no tratamento clínico, né, então nós temos, na verdade, 2 tipos de tratamento para endometriose: o clínico e o cirúrgico. Tá? O clínico nada mais é baseado no bloqueio da menstruação. A mulher com endometriose, ela não pode menstruar, porque é um hormônio dependente. A doença, como eu falei, é estrogênio dependente. Então, ela tem que suspender a ação ovariana, tá? Através de... Existem várias medicações, tem injetável, tem um anticoncepcional oral, tem a minipílula, tem várias medicações que faz esse trabalho de bloqueio do ovário, e aí sim a gente começa a falar sobre o tratamento clínico para isso. Ok, explicado. Bom, faltam 3 minutos para acabar o bloco. Vamos pelo menos agora, para encerrar esse bloco, que ainda temos mais 3 slides, que nós vamos continuar no segundo bloco, inclusive com a participação da nutricionista, a doutora Gabriela Gonçalves, que irá explicar também a parte da nutricional para quem, obviamente, tem endometriose, fez a cirurgia, isso tudo, ela é do Cevesp, irá explicar. Para encerrar esse bloco, todas as pacientes com endometriose são operadas? Aí até para esclarecer. Então, hoje, graças a Deus, depois de muito estudo, a gente já viu que em torno de 5 a 10% das pacientes não precisam de cirurgia. Tá? Elas, de 5 a 10% vão precisar de cirurgia, 90% a 95% não vão precisar. Então, a paciente não precisa já chegar com risco cirúrgico, como acontece às vezes, um monte de bolsa para a gente. Doutor, vim aqui para operar. Não, peraí, vamos
pensar, você já fez o tratamento clínico? Não, nem tentei, nem fiz. Certo. E aí a gente vai conversar, vai dissecar esse paciente, como eu te falei, vamos examinar, vamos entender o caso dela e vamos ver se existe a possibilidade do tratamento clínico para essa paciente. E aí é uma coisa que a gente pode discutir no próximo bloco, como é que a gente chega nessa questão cirúrgica ou não. Eu acho que vale a pena bater esse papo com o público hoje. Ok, então voltamos daqui a pouco, lembrando, para dar continuidade a isso. No segundo bloco aqui conosco também a doutora Gabriela Gonçalves. Chegamos ao momento do intervalo no programa Acontece com Cláudio Moura, o primeiro desse mês de agosto, hoje dia 4 de agosto de 2021, diretamente dos estúdios da Hora HTV em Nova Iguaçu. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho, vamos tomar um café e voltamos com mais assunto endometriose. Obrigado e voltamos já já. Você está conectado na Hora H TV. Isso é Grupo Biel Software. Nós criamos, não copiamos e sempre atualizamos. Grupo Biel Software. Gabriel Estebanei. Transmissão, produção, edição de áudio e vídeo e informática é com GSSW.